Bom, pessoal, falando sobre os materiais compósitos eles são materiais heterogêneos e multifásicos, sendo compostos por dois materiais diferentes com propriedades complementares e orientadas pelo princípio de ação combinada. Esse princípio define que as melhores combinações de materiais são feitas por uma escolha racional de dois materiais distintos para uma composição resultante. Ainda é importante mencionar que a adesão, fibra ou partícula, barra matriz, é um fator importante a ser considerado, uma vez que o mesmo define a forma como o reforço se comportará quando solicitado na matriz. Além disso, os materiais compósitos são compostos por duas fases, a fase de matriz e a fase dispersa, ou reforço. A fase matriz é contínua, abriga a fase dispersa e geralmente é responsável por dar liga ao material. Já a fase dispersa é responsável pelas propriedades mecânicas do material, em função de sua forma, tamanho, distribuição e orientação. Bom, pessoal, os principais materiais compósitos. Assim como já discutido, os compósitos são materiais heterogêneos e multifásicos, compostos por uma matriz e a fase dispersa. Em relação à matriz, nós temos que os principais componentes, nesse caso, podem ser metais, polímeros e cerâmicas. As resíduas poliméricas são amplamente utilizadas nesse caso. Já em relação à fase dispersa, os três materiais mais utilizados são a fibra aramida, também conhecida comercialmente como Kevlar, e a fibra de vidro e a fibra de carbono. Bom, pessoal, as propriedades de materiais compósitos variam devido a diversos fatores, como, por exemplo, a presença de bolhas na resina ou até mesmo a má adesão da resina em relação às fibras. Tendo isso em vista, as principais propriedades avaliadas para os materiais compósitos são a resistência à atração das fibras, assim como o limite de resistência à fadiga. As propriedades podem ser obtidas através de ensaios de tração e fadiga, respectivamente. Além disso, as propriedades em relação à fabricação do compósito também podem ser analisadas, utilizando-se ensaios não destrutivos. Nesse caso, avalia-se a presença de imperfeições, trincas, bolhas ou descontinuidades internas no material, que não podem ser detectadas a olho nu. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre as aplicações dos materiais compósitos. As principais aplicações de materiais compósitos são indústrias aeronáuticas. Nesse ramo, podemos citar a substituição de ligas de alumínio convencionais por materiais compósitos em partes, como a fuselagem do avião. A construção civil, que nós utilizamos os materiais compósitos como concreto, reforço estrutural, isolamento térmico e acústico, uso como fachadas e entre outros. Na imagem abaixo a gente pode observar o seu uso para reforços de vigas. A gente também pode utilizar ela na indústria automobilística, que a gente usa ele com o objetivo de reduzir o peso total dos automóveis e com isso aumentar sua eficiência, exigindo menos combustível para se locomover. Também usamos na área biomédica, que no material composto ele proporciona maior leveza, acompanhado de um desempenho mecânico otimizado, resistindo a ciclos de fadiga e sendo, portanto, ideal para a substituição de membros ou partes do corpo. Sua utilização para a fabricação de próteses é amplamente difundida. A gente ainda está estudando como utilizar na área biomédica. Bom, pessoal, vamos falar sobre como é que os materiais compósitos eles são fabricados. Eles geralmente são feitos por três modos. Vou começar falando sobre o hand layup, que é um dos processos mais simples utilizados.
Nele, a fibra é aplicada de forma manual no formato de manta em um molde aberto. A primeira etapa consiste do molde, retirando a poeira e aplicando o desmontante sobre ele, o PVA ou a cera de carnaúba, que facilita a desmoldagem após a cura. A segunda etapa ela consiste na aplicação da manta de fibra e posterior aplicação de resina por meio de rolos. As camadas são aplicadas formando o reforço até que a espessura seja alcançada. As duas últimas etapas compreendem a cura e a desmoldagem. Na etapa de cura, a peça é mantida em temperatura ambiente ou em estufa, e deve-se esperar a cura completa para que a moldagem ocorra de forma correta e que não haja deformações. A gente também tem a forma de fabricação spray up. Nesse processo, a aplicação da resina ela ocorre através de pistolas de spray. São utilizados rolos nesse processo também de modo de retirar as bolhas de ar e acomodar a melhor fibra à superfície. Utiliza-se também o roving, que consiste em fios de fibra de vidro picada, as quais são lançadas sobre a superfície e fixadas através da resina aplicada pela pistola. E por último, a gente tem a pultrusão. Pultrusão, enfim. O processo de pultrusão combina várias etapas do processo em uma. Contudo, a oportunidade de verificar a qualidade é reduzida. Por isso, os requisitos de controle de qualidade são aumentados para garantir a boa qualidade. No entanto, o processo de pultrusão oferece uma taxa de produção rápida, por isso é amplamente utilizada. Nesse processo, as fibras de reforço são puxadas em formatos de fio, seguindo para a área de impregnação, onde são utilizadas resinas, catalisadores, desmontantes e corantes. Essas fibras impregnadas são pré-moldadas de acordo com a forma do perfil desejado em uma matriz aquecida, a qual contribui à cura da resina. Chegou a parte que todo mundo gosta, que é sobre as curiosidades. Os materiais compósitos eles têm excelente compressibilidade, além de uma boa resistência à tração. Isso gera um material extremamente versátil, que pode ser utilizado em uma enorme gama de produtos. As camadas de diferentes materiais se unem para formar um compósito com propriedades únicas. Os compósitos quer dizer que têm diversas finalidades, que servem para múltiplos objetivos. A primeira vez que apresentaram um compósito foi lá em 1500 a.C., quando os primeiros colonos egípcios e mesopotâmicos utilizaram uma mistura de lama e palha para criar edifícios fortes e duráveis. Bom, galera, muito obrigado a todos que assistiram até o final. Espero vocês para o próximo vídeo. Mas é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. É isso, galera. Muito obrigado aí. Valeu, falou e fui. Até a próxima.